pessoal, boa tarde. Nós somos do grupo 8 e vamos falar sobre espaços urbanos. O grupo composto por mim, Maria Gabriela Cruz de Souza e Ana Maria de Queiroz vai entrar comigo. Vai começar. Então, antes da gente falar sobre os espaços urbanos aqui no município de Palmas, é interessante a gente introduzir a conceituação do que é o espaço urbano. O IBGE vai citar que o espaço urbano é aquele composto por uma região que tem mais de 20 mil habitantes e que tem uma infraestrutura composta por uma concentração de moradias, um espaço com uma infraestrutura maior do que um ambiente rural, né, com serviços mais próximos do cidadão, e também que tenha uma rede de transporte público que dê para abarcar as pessoas daquela região, que é diferente do setor rural, que quase não tem esse tipo de serviço. Os principais responsáveis pela manutenção desses espaços urbanos e também pela sua transformação são justamente aquelas pessoas que estão ali incluídas dentro daquele ambiente. Então, são aquelas pessoas que são proprietárias dos meios de produção, principalmente aquelas indústrias que são de grande porte, as pessoas que são proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o próprio Estado, né, que rege todo esse sistema, e os demais grupos sociais que também estão ali junto com essas outras classes. E a gente pode encontrar algumas legislações sobre os espaços urbanos dentro da Constituição Federal, no artigo 182 e 183, e também dentro do Estatuto da Cidade. Qual que é a importância dos espaços urbanos na nossa vida? Por a gente ter inúmeras pessoas dentro desse espaço urbano, ele não é só um local onde você mora, onde você trabalha, mas é um lugar onde você tem diversos encontros, diversas relações com pessoas de diversos grupos diferentes. Então você interage com culturas diversas, mesmo que sejam culturas semelhantes de acordo com a região. E aí é exatamente por essa interligação entre as pessoas que a qualidade do espaço público oferecido pelo município, que essa qualidade é tão importante, porque ela influencia tanto das questões físicas, né, de moradia, de estruturas de tudo, como também a formação da própria população que está ali vivendo. E aí é exatamente por isso que Palmas ela vem trazendo a Lei Complementar 400, que ela vai justamente ter o objetivo de regular todo esse espaço para trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, os espaços urbanos ele não está especificamente no capítulo 5, né, da Lei Complementar, e ele vai começar explicando quais são as diretrizes específicas para a urbanização, para o uso do solo e ocupação do solo. A principal preocupação que eu percebi no artigo 168 é que justamente ele quis trazer a proposta de trazer um adensamento e a maior densidade demográfica para dentro do município. Tanto que ele cita no inciso 1, adensar a ocupação do território. No inciso 2, ele também fala do aumento da densidade demográfica. Então, justamente para otimizar a capacidade das estruturas que o espaço público ele tem, né, para não precisar levar uma estrutura lá para o setor tipo Taquaraçu, que é mais longe do centro, e também para reduzir os custos da urbanização. Dessa forma, ele também vai trazer como diretrizes proporcionar e admitir projetos que façam novas formas de urbanização e novas formas também de edificações, para conseguir colocar toda essa população de uma qualidade de vida melhor. Já o artigo 169, ele vai citar as diretrizes para que aconteça todo esse desenvolvimento. Então, a gente tem que Palmas vai adotar os parâmetros, né, para ocupação do solo, vai fazer uma integração do sistema viário para conectar tanto o sistema de transporte coletivo como também outros para abarcar tanto a situação da região do centro como a região mais distante do centro, e vai promover também espaços como, por exemplo, o projeto da Orla,
para ter uma convivência maior com as pessoas, um desenvolvimento econômico e também um desenvolvimento cultural. E no inciso 5, inciso 5, ele vai citar novamente a questão do adensamento demográfico para facilitar na infraestrutura de todo esse espaço urbano novo. Aí dentro do capítulo 5, a gente também vai ter 2 sessões que vão tratar de conceitos muito importantes para a execução de um espaço urbano adequado. O primeiro deles é a densidade demográfica, que ele mesmo já tinha citado antes, que é justamente o tamanho a quantidade de pessoas dentro de uma determinada área. Ele vai citar quais são as densidades que são consideradas baixíssimas, que é menos de 8 habitantes por hectare, e também vai citar até a densidade mais alta. E aí depois disso, depois de trazer toda essa conceituação, ele vai trazer quais são as densidades ideais para cada região. Como a gente pode perceber, a região do centro ele classifica que tem que ser uma alta densidade. Só que quando a gente olha o mapa que eu trouxe aqui, que é um mapa já atualizado, a gente percebe que essa região ela tem uma densidade muito abaixo do que era esperado. E justamente isso que eles estão tentando resolver como criar uma lei complementar. Eles colocaram também que as zonas de serviço e as zonas de turismo elas têm que ter uma densidade ou inexistente ou uma densidade baixa, justamente para separar, fazer uma coesão entre as áreas. E aí o segundo conceito que ele vai trazer no capítulo 5 é os coeficientes de aproveitamento, que vai dizer mais a respeito sobre o uso da propriedade. Ele vai dizer que o coeficiente de aproveitamento vai ser em relação da área edificada em relação à área do terreno. Então a gente vai ter um coeficiente de aproveitamento básico, que vai ser aquele considerado ideal para a construção, e a gente vai ter um coeficiente de aproveitamento máximo, que seria o limite máximo que você pode construir dentro daquele lote. Falando sobre as transformações dos espaços urbanos, a gente selecionou alguns processos que podem acontecer dentro desse ambiente. O primeiro deles é a centralização, que a gente vê muito aqui em Palmas, que é a definição de uma zona central, que tem um fluxo de atividades maiores, tem uma circulação econômica maior, e também surge, consequentemente, uma zona mais periférica, uma zona que é perto da zona central, mas que também não tem um fluxo grande. Já a descentralização, ela vai ser o movimento contrário, vai ser a saída do grande fluxo de atividades do centro para zonas mais afastadas, justamente para evitar toda essa rigidez do local e talvez deixar mais fluido o ambiente onde eles vivem. Outro tipo de processo é a coesão, que também é em Palmas, que é a união das atividades. Cada atividade basicamente fica no setor, como por exemplo aqui tem um setor que é só industrial, um setor que é só comercial também. Então vai juntar as atividades para tornar mais fácil a organização delas. Já a segregação vai ser o processo de concentração dos tipos de população dentro de um mesmo território. Geralmente a segregação ela vai ser um tipo que a gente vai ter muito nos espaços urbanos, principalmente aqui em Palmas, onde a população que é mais rica ela fica mais perto do centro e a população que ela é mais pobre ela fica nas periferias, fica o mais longe possível do centro. E o processo de inércia basicamente é a permanência do espaço urbano como ele está, sem nenhuma alteração. E para a gente entender esses processos do espaço urbano de Palmas, a gente tem que voltar um pouco atrás, lá na criação da capital. A capital veio com uma intenção de trazer uma proposta inovadora, de trazer um modelo de cidade ideal para se viver. Só que quando ela começou a ser implantada, a gente viu que veio trazendo uma utopia, porque o plano ideal ele não condizia com o plano real. E esse plano real trazia uma ausência de cidadania
justamente porque ele trouxe uma desigualdade junto com ele. Ele trouxe justamente uma especulação imobiliária e uma intervenção política contraditória, porque uma hora ele criava uma lei que proibia a especulação imobiliária, por exemplo, e outra hora ele permitia que aquilo fosse possível, e isso causou uma população dispersa e segregada, que fez com que as pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo estivessem nos limites da zona urbana, ou até mesmo depois, e alguns vazios urbanos se formassem dentro do próprio centro. Uma outra coisa que aconteceu na cidade foi a centralização comercial. Essa sim, ela já estava prevista dentro do plano diretor, né? Mas a implantação dela trouxe mais malefícios do que benefícios, visto que ela não foi uma centralização que ela foi pensada em trazer uma comodidade também às pessoas que não estariam próximas a essa centralização. Justamente porque com essa centralização comercial, a centralização de residências, a centralização de infraestrutura, a centralização de lazer, ela toda se concentra numa mesma área. E as áreas que não são perto dessa área, justamente elas não têm um amparo governamental basicamente nenhum, né? É isso. Aí aqui a gente tem um vídeo justamente mostrando a evolução do espaço urbano de Palmas durante todo esse tempo. A gente percebe que alguns vazios aqui estão bem evidentes e a criação de alguns polos aqui mais afastados, o que dá para ver que é uma densidade demográfica maior. Dando continuidade, essa luta pelo acesso à cidade, pelo acesso ao bem, tem sido uma luta global. E sendo essa luta global, ela está nessa agenda, que é a 2030, e tem uma ODS só para isso, que é a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que busca garantir até 2030 todas as cidades, tornar as cidades e assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A gente trouxe um conceito de o direito da cidade pode ser entendido como o direito de todos os cidadãos de viver em uma cidade que ofereça condições dignas para o seu desenvolvimento humano, social e econômico. Isso implica ter garantias básicas como moradia, transporte, saneamento, acesso igualitário a serviços públicos, educação, saúde. E eu acho bem pouco a Mariana já pontuou, como a gente pontuou também, que é esse outro sonho, eu acho que pode chamar de sonho, esse é o DS 11. A gente está muito longe disso acontecer e a realidade é bem gritante, bem diferente disso. O que a gente tem visto é muita desigualdade, a gente tem visto nada de cidade justa, inclusive. E eu acho que não tem como falar disso e não falar de periferia e não citar o consenso. E ele traz aqui um conceito sobre, uma fala sobre morar na periferia, que diz que morar na periferia se combinar duas vezes a pobreza. A pobreza gerada pelo modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes sociais, sobrepõe-se à pobreza gerada pelo modelo territorial. Este, afinal, determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar. Os bens sociais existem apenas de forma mercantil, reduzindo-se ao número que lhes têm acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por terem de pagar em condições democráticas ou mais, que teria de ser entregue gratuitamente todo o dever. Isso aqui está em Espaço Cidadão, que é o livro de Milton Santos, que trata sobre essa questão da periferia e de como esses espaços não estão tendo acesso, os mesmos acessos que as pessoas do centro. E aí, tratando dos desafios implementados dentro do espaço urbano, a gente trouxe alguns conceitos importantes para entender toda essa dinâmica. Tem um conceito de exclusão social, que é caracterizado pela segregação de indivíduos ou grupos sociais a partir da negação ou limitação de direitos e acesso de bens e serviços. Eu acho que a gente pode ver isso bem claramente ao comparar centro e periferia de Palmas. A desigualdade econômica refere à distribuição desigual de recursos financeiros e bens materiais dos indivíduos e grupos sociais de sociedade,
E essa aqui é a gentrificação, que eu acho que é mais ligada às populações imobiliárias, que a gente tinha combinado com o Estado, esse processo de valorização imobiliária de áreas urbanas anteriormente degradadas ou supervalorizadas, que acaba por expulsar a população de baixa renda e substituir produtos mais abastados. Eu acho que isso a gente pode ver o que está acontecendo no Jardim Aurim 3, aqui em Palmas, essa gentrificação. E o nosso trabalho está se influenciando, por dizer assim, pela teoria crítica urbana, né? Que é do Neil Brenner, que está disponibilizado na publicação do ABA, que é o espaço da comunicação urbana a partir da teoria crítica. E aí esse professor ele vai falar que a teoria crítica urbana insiste que outra forma de urbanização mais democrática, socialmente justa e sustentável é possível. E isso é bem importante, acho que quando pensando no nosso trabalho, porque o Tocantins é esse estado que, conforme dados do Instituto de Geografia e Estatística, possui 70% da população negra e 50,1% de mulheres. Pensar o espaço urbano sem levar em consideração isso aqui em Tocantins é uma falácia. Você não está fazendo o que deveria estar sendo feito. E assim, essa teoria crítica, ela leva em consideração que é possível a sociedade justa mesmo que as possibilidades estejam sendo todas suprimidas, né, através desses arranjos institucionais que nós temos agora. Então, pensando nesses dados aqui, e que são as mulheres, a maioria da população do Tocantins, e a maioria dessas mulheres são mulheres negras, a gente trouxe um conceito também da Grada Quilomba para entender, basicamente, o porquê que é tão importante fazer essa análise de mulheres racializadas nesse espaço urbano. E aí ela traz que o impacto simultâneo da opressão racial de gênero leva a formas de racismo únicas e constitui experiências de mulheres negras e outras mulheres racializadas. Em suas manifestações explicam fenômenos sérios se sobrepõem a alguma forma de sexismo contra mulheres brancas ou racismo contra homens negros. Então, portanto, é útil falar em racismo genderizado. Acho que esse é o conceito principal que a gente tem que pensar ao pensar que sim, se há esse racismo genderizado, essas mulheres vão ser afetadas de maneira diferente ao ocupar esse espaço urbano. Eles trouxeram dados da Agência França Galvão, que traz que 81% das mulheres entrevistadas já sofreram violência em seu trajeto durante a cidade, que 54% foram vítimas de importunação sexual em ônibus, que a maioria dessas violências são estupro, opressão física, importunação, assédio sexual, racismo, preconceito e discriminação, e que entre as mulheres negras, 67% já sofreram situações de racismo enquanto andavam a pé pela cidade. Então, assim, isso diz muito sobre quem está tendo acesso à cidade, como esses espaços urbanos estão sendo construídos e quem não está sendo pensado na construção desses espaços urbanos. E aí a gente trouxe como indicação de leitura sobre esse tema, se alguém quiser se aprofundar mais, que é esse trabalho incrível da curadora Aline da Silva, que é Imobilidade Urbana, uma análise do corpo negro feminino e pobre posto nos bairros de Taquari e Palmas. E aí ela faz essa análise mais para cá, em Palmas, e olhando a nossa realidade. A Aline foi a orientadora do professor Basoli também, que é hoje a grande pesquisadora que já está no mestrado. Já está no doutorado, no mestrado. E aí eu acho que como conclusão que a gente quer trazer é que é preciso investir, que esse é o papel do Estado, e políticas públicas que priorizem a equidade, a acessibilidade, a qualidade de vida e bem-estar da população.